nossa aula, vamos continuar aqui? Vamos lá? Olha, nós vamos começar primeiro falando sobre qual líder que Deus quer. Pastor, eu quero saber, qual é o líder que Deus quer? O líder que Deus quer... primeiro eu quero mostrar para vocês sobre o que é liderança, né? Eu quero falar sobre isso aqui rapidinho, tá bom? O que é liderança, pastor? Liderança é a arte de crescer com pessoas. O que é liderança? Liderança é desenvolver comando e direção para a sua equipe. Tá? O líder, ele tem essa característica, ele cresce e pessoas crescem com ele. O bom líder é assim, né? Aquele que não é centralizador, eu vou falar muito sobre isso depois, né? Mas o bom líder é aquele que cresce, ele tem a arte de crescer com pessoas, ele cresce e pessoas crescem junto com ele. O bom líder é aquele que desenvolve comando e direcionamento para a sua equipe. O que é liderança? Liderança é a habilidade de motivar, inspirar as pessoas de forma positiva, tá certo? Então o líder, ele trabalha também através do exemplo, ele inspira pessoas, ele tem palavras motivadoras, né? Isso é fantástico. O que é liderança, pastor? Liderança é colocar em prática estratégias que façam as metas e os objetivos serem alcançados. Isso é liderança, pastor, tá certo? Então, olha, e o que é liderar? Liderar, gente, liderar é simples. Liderar é escutar. O líder, ele é um bom ouvinte. Ele sabe a hora de falar, mas também sabe a hora de escutar, né? Então, liderar é escutar, é direcionar, é inspirar, é comandar, é agregar. Quando você vê o camarada que só espalha, o povo em volta dele está tudo ajuntando e ele espalhando. É porque ele não é líder coisa nenhuma. O líder, ele agrega. Né? Liderar é agregar, é ensinar, é motivar, é aconselhar, é cobrar quando precisa ser cobrado, é servir, é doar, é incentivar, é treinar e melhorar até alcançar. Isso é liderar, tá certo? E aí, nós temos um texto em Hebreus capítulo 13 e o versículo 7 que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, em outras palavras, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, lembrai dos vossos líderes, aqueles líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, que vos ensinaram princípios, a fé desses homens, imitai. Eram homens idôneos. Nós somos frutos, irmãos, nós dessa geração, somos frutos de uma geração de crentes de verdade. Nós somos frutos de uma geração de homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra e que nos ensinaram princípios cristãos. O escritor aos Hebreus está dizendo, olhe para esses homens e mulheres da geração passada que serviram a Deus com integridade, que fizeram a obra de Deus com excelência, sem medir esforços, que se sacrificaram em prol da causa do reino. Ele está dizendo assim, olha, a fé desses homens, dessas mulheres, vocês têm que imitar. E atentar também para a sua liderança, para a sua maneira de viver. Tá certo? Então, o líder, gente, ele sempre tem alguém que ele se espelha, alguém que ele consegue dizer assim, olha, eu posso imitar fulano, porque realmente foi um líder de excelência, foi um grande pastor, foi uma grande missionária, uma grande mulher de Deus, enfim, tá certo? Isso é muito importante. Aí nós temos também 2 Crônicas 15, 7, que diz assim, olha, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, você que é líder, escute mesmo. Se você é bom de escutar as pessoas, faça isso melhor ainda. Seja mais excelente no que você faz. Gaste tempo direcionando pessoas, inspirando, comandando, agregando, ensinando, motivando, aconselhando, cobrando. Gaste tempo cobrando quem precisa ser cobrado, mas servir quem precisa ser servido. Doar, incentivar, doe para as pessoas seu tempo, seus recursos, o que você puder abençoar pessoas, faça isso. Treine pessoas, doe informações, sabe? Divida o que você tem com as pessoas.
treine pessoas, melhore a cada dia até alcançar. E entenda o seguinte, todo esse trabalho, a Bíblia diz aqui, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tá certo? Então agora nós vamos falar sobre qual o líder que Deus quer. Vamos ver aqui as características do líder que Deus quer. Primeiro, o líder que Deus quer, gente, ele deseja servir no exercício da liderança, servir no exercício, melhor dizendo, de sua liderança. Tá certo? Esse é o líder que Deus quer. Ele deseja servir, ele tem gosto por servir. Ele gosta de servir. O líder disposto a servir, ele busca sempre aperfeiçoar o seu chamado, a fim de estar preparado para servir com excelência aquele que o chamou e também os seus liderados, tá certo? Então, todo líder, ele busca se aperfeiçoar o seu chamado. Por quê? Porque ele quer estar preparado para servir com excelência Deus e a sua equipe. E aqui nós vamos aprender muito sobre isso, porque tem muita gente tendo um conceito errado acerca do que é liderança, gente. Tem gente achando que líder é para ser servido, e não é. Líder é para servir. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. O verdadeiro líder não é aquele que é servido. O verdadeiro líder é aquele que serve as pessoas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que quem almeja ser esse líder, excelente obra deseja. Mas olha só, Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que o maior dentre vós será o vosso servo. Ou seja, aquele que se destaca por ser maior, não é aquele que é servido, é aquele que serve. Ele disse aqui, o maior dentre vós será o vosso servo. Tá certo? O maior não é quem está sendo servido. Na Bíblia, o maior é quem serve as pessoas. Tá certo? Olha aqui, João capítulo 12, versículo 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então o líder, ele tem que servir a Jesus e tem que servir os seus liderados. Uma vez que você serve os seus liderados, você está servindo a Jesus. Porque Jesus disse assim, olha, o que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando você serve os seus liderados, você está servindo a Jesus. Tá certo? E ele diz que pessoas que fazem isso, o Pai o honrará. Então, se você quer ser honrado na sua liderança, comece servindo as pessoas. Você quer ser honrado no exercício do ministério? Você quer ver a glória de Deus se manifestar? Você quer ver Deus honrar sua fala, honrar seus projetos, honrar suas decisões, honrar sua vida, honrar sua liderança, dar o crescimento, abençoar? Comece servindo as pessoas. Marcos capítulo 10, versículo 42, a Bíblia diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. Quer ser grande? Seja servo. E qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, seja servo de todos. Seja servo de todos. Quer ser o primeiro? Eita, pastor, eu tenho um apetite por ser o primeiro. Eu gosto de ser o primeiro da fila. Seja servo de todos. Para você ser o primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ser servo de todos. Ele disse aqui, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então Jesus é o maior exemplo de que o grande líder não é aquele que é servido, é aquele que serve. Aleluia! Gálatas capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor.
Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo escreve, exortando a igreja de Gálatas, aos Gálatas, que eles tinham que servir as pessoas. Lá na Galácia, os crentes tinham que servir uns aos outros. Isso é fantástico. Aí, o Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, versículo 10, ele disse assim, olha, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros. Como bons despenseiros. Despenseiros, sabe o que é? É o servo que distribui. O despenseiro é aquele que recebe e sai para distribuir, para servir. Então ele disse assim, olha, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros, como aqueles que recebem para servir, o servo que distribui da multiforma e graça. Então Deus está dizendo assim, olha, você tem várias formas e muita graça para servir as pessoas. Sirva e distribua, né? Porque isso é fantástico. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12, ele disse assim, olha, não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, e alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então ele disse assim, olha, como quem está dizendo assim, olha, antes de você ter esperança, antes de você ser paciente na tribulação, antes de você perseverar na oração, seja servo, sirva a Jesus e sirva o seu próximo, tá certo? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, ó, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, se eu tardar, se eu demorar a chegar, você já sabe como você tem que servir. Você já sabe como que você tem que fazer na casa de Deus. Como que você tem que fazer? Servir. Servir os irmãos, servir o povo de Deus, servir a igreja, administrar corretamente, fazer com excelência. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu já treinei você, eu já ensinei para você, o Espírito Santo já te capacitou. Se eu demorar, você já sabe como você tem que fazer. Tá certo? Isso é fantástico. Aí Lucas capítulo 6, versículo 31, a Bíblia diz assim, como vós quereis que os homens façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Ou seja, o que eu quero que as pessoas façam, eu tenho que fazer primeiro. Então se você quer ser servido, sirva primeiro. Se você quer ser reconhecido, reconheça as pessoas primeiro. Reconheça a capacidade, o chamado das pessoas primeiro. Tá certo? Outra coisa, qual é o líder que Deus quer? Um líder que sabe os procedimentos necessários para conduzir bem aquilo que ele foi confiado. O líder precisa entender quais são os procedimentos necessários para conduzir aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que o seu líder maior lhe confiou. O líder que sabe os procedimentos corretos, ele consegue conduzir bem o seu povo e tem autonomia de sua liderança maior para tomar decisões. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse para ele o seguinte, olha, 1 Timóteo 3,15, olha, se eu tardar, você sabe quais são os procedimentos corretos. Você tem autonomia para conduzir bem o povo. Você tem autonomia para tomar decisões, tá certo? Então, o líder que sabe os procedimentos necessários, ele pode tomar decisões, ele pode conduzir, ele tem autonomia, porque o seu líder maior vê nele uma confiança, vê nele pessoa de confiança, vê nele pessoa preparado, né? Então o líder que sabe os procedimentos necessários para conduzir bem aquilo que Deus lhe confiou, é um dos líderes que Deus está procurando. Deus quer líderes que saibam os procedimentos. Deus quer líderes que sejam capacitados. Deus quer líderes que se preocupem em buscar o conhecimento, em buscar as ferramentas adequadas para desenvolver a sua liderança. Deus quer homens que se interessem pelo seu chamado, tá certo? Outro ponto importante, qual líder que Deus quer?
Deus quer um líder que influencia com intenção de realizar os planos de Deus. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Um líder que influencia com intenção de realizar os planos de Deus. Primeiro, você precisa aprender que todo líder é influenciador. Todo líder influencia. Talvez você não saiba. Ah, pastor, mas eu sou líder numa igreja tão pequenininha. Mas se você soubesse, tem gente da sua igreja e gente que nem congrega com você, mas olha para você e diz assim: rapaz, esse cara me inspira, esse homem me inspira, esse irmão me inspira, essa mulher, ela me inspira, ela é exemplo para mim. Essa pessoa, ela está sendo influenciada pelas suas atitudes. Sabe aquele discípulo que gosta de seguir você, que quer estar onde você está? Você já percebeu que tem líder assim? Tem líder que o discípulo quer estar aonde o líder está. E ele não paga para o discípulo, ele não compra o discípulo. Não, é o discípulo que diz: não, mas onde esse cara foi, eu tenho que ir com ele, porque esse cara é fantástico. Eu aprendo demais com ele. Ele tem uma liderança espetacular. Ele é inspirador. E aí, aonde aquele líder está, o discípulo quer estar. Tá certo? Sabe o que é isso? É porque você está influenciando na vida desse liderado. Você está influenciando na vida desse discípulo. Agora, só que você precisa influenciar com intenção de realizar os planos de Deus. O líder é capacitado por Deus. Ó, escuta isso. Isso aqui, gente, deu trabalho para fazer. Isso aqui é poço fundo. Não foi fácil cavar para conseguir isso aqui. Então preste bem atenção. O líder é capacitado por Deus e tem o poder de influenciar o povo de Deus a realizar os planos de Deus. Entenda uma coisa. Você que é líder e está aí do outro lado, Deus define os objetivos. Não somos nós, é Deus, através da sua palavra. A palavra de Deus define quais são os objetivos. E aí Deus capacita o líder. O líder, por sua vez, influencia o povo de Deus a realizar os planos de Deus. Tá certo? É assim que funciona. Então você que está me assistindo aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um chamado de Deus. Deus te escolheu. Deus te chamou para uma grande obra. Não importa o que você está passando hoje. Talvez você não está vivendo um bom momento, mas líder é assim. Líder às vezes entra no barco para atravessar o mar. E aí ele tem que enfrentar ventos, tempestades, mas isso não significa que Jesus não está no barco. Os discípulos foram atravessar o mar para o outro lado, veio um forte vento, uma grande tempestade, a Bíblia diz que o barco estava balançando, estava quase para naufragar, mas Jesus estava no barco. Então, meu querido líder, minha querida líder, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um chamado de Deus, Deus te chamou, Deus te escolheu, não importa o que você está vivendo agora. Talvez você não está vivendo um bom momento da sua liderança, é porque no meio do mar tem a tempestade mesmo, tem o vento forte mesmo, mas se você perseverar, você vai chegar do outro lado. Deus vai te fortalecer. Foi isso que Paulo disse quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. Ele disse: já estou perto da minha morte, meu tempo de partida está perto, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele vem dizendo: olha, fulano me abandonou, ciclano me abandonou, mas lá na frente ele diz assim: olha, mas o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu para que por mim fosse pregado o evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Oh, louvado seja Deus. Meu irmão, meu líder, minha irmã, minha líder, Deus está te fortalecendo e Deus está te capacitando. Deus já definiu quais são os objetivos, quais são as metas, mas faz parte do plano de Deus Ele capacitar você, preparar você, fortalecer você, mesmo através do vento, através da tempestade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está capacitando você. Você vai influenciar muitas pessoas. Muitas pessoas serão influenciadas por você para realizar os planos de Deus. Tá certo? Então persevere, vá em frente, não pare. Quem está gostando do curso, coloca aí um comentário rapidinho aí embaixo. Coloca aí: eu estou gostando. Coloca aí. Eu quero ver o seu comentário. Pastor, estou gostando. Deus está falando com você nesse curso? Coloca aí: Deus está falando comigo. Eu estou aprendendo. Coloca aí o comentário.
Coloca aí, pastor, eu estou gostando do curso, eu estou aprendendo muito, Deus está falando comigo, tá certo? Deus está falando comigo. Coloca aí nos comentários agora, pode colocar. Deixa eu ver quem está colocando aqui nos comentários. Olha quantos comentários chegando, gente, que coisa fantástica. Quantos comentários chegando. Então, qual é o líder que Deus quer? Olhe para a tela agora, gente, olha para a tela agora. Qual é o líder que Deus quer? Deus quer um líder que transforme seu grupo em equipe. Como isso, pastor? Eu vou lhe mostrar. Deus quer um líder que transforme seu grupo em equipe. Como, pastor, fazer isso? Primeiro, o líder precisa de total clareza de suas metas e propósitos, tá? Então essa é a primeira coisa. A sua equipe precisa entender com clareza quais são as suas metas e quais são os seus propósitos, tá? Então, eu vou dar alguns conselhos para você aqui. Primeiro, olha, escreva de forma clara a sua missão. Tá certo? O líder tem que saber qual é a missão que Deus deu para ele. Você tem que ter claro isso na sua mente, aonde você quer chegar, qual é a missão que você tem que cumprir, porque o propósito é aonde você vai chegar, e a missão é o caminho que você vai percorrer para chegar no seu propósito. Olha, eu tenho um propósito, estou dando uma suposição, olha, eu tenho um propósito de, na igreja onde eu sou pastor, ganhar 100 novos crentes para Jesus até dezembro. Então isso é um propósito. Isso é um propósito. E aí você tem que ter clareza desse propósito. É uma meta. Não, o propósito é ganhar 100 almas. A meta é o quê? Até dezembro. Você tem um propósito. Qual é o propósito? Eu quero ganhar 100 almas para Jesus até dezembro. Quais são as metas? A meta é até dezembro. Eu tenho uma meta, até dezembro, 100 almas para Cristo. Né? Propósito, qual é o propósito? O propósito é cumprir minha missão, ganhando almas. Qual é a meta? 100 almas até dezembro. Agora sim, acertei. Propósito é o quê? Servir a Jesus, ganhando almas. Qual é a meta? Meta 100 almas até dezembro. Qual é a missão? A missão é o que eu tenho que fazer para ganhar essas 100 almas até dezembro. Essa é a missão. Então o líder ele precisa ter total clareza de suas metas, do seu propósito e da sua missão. Então, o conselho que eu dou para você é o seguinte, escreva de forma clara qual é a sua missão. Faça o grupo compreender e aceitar essa missão. Aí sim você vai definir as metas claras. Eu tenho clareza, até tal data eu quero isso, isso e isso. Então são definidas metas claras para essa missão com todo o grupo. E aí, meu amigo, não tem como não acontecer. Tá certo? Não tem como não acontecer. Outra coisa, se você quer ser um líder que transforma o seu grupo em equipe, então o líder precisa também dividir melhor as tarefas e saber como executá-las. Tá certo? Depois você pega essa página aqui, do slide que eu mandei para você fazer essa tarefa aqui. O líder precisa dividir melhor as tarefas e saber executá-las. Então faça um organograma, melhor dizendo, de suas tarefas. Tá certo? Faça um organograma de suas tarefas. Escreva quais são suas tarefas. Começo, meio e fim. Data, horário. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? Como vou fazer? Aonde eu quero chegar? Você precisa tirar isso da mente. Coloque isso no papel. Tá certo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu posso dar testemunho de mim mesmo. Vocês sabem que eu presido uma instituição de capelania, a Unicage. Né? A Unicage, gente, ela melhorou, ela cresceu, ela explodiu. Hoje nós temos capelães em vários estados do Brasil e em vários países, aliás, em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil hoje nós temos capelães e em vários países fora do Brasil. A Unicage, ela deu um salto assim, Ela explodiu o concurso de capelania e concurso de juiz de paz. Eu estou falando isso aqui com muita simplicidade. Mas é verdade, foi Deus quem fez isso. Mas uma das coisas que Deus me ensinou, sabe o que foi? Tirar os projetos da mente e colocar no papel.
Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha projeto disso, eu tinha projeto daquilo. Eu dizia, ainda vou fazer isso nessa capelania, ainda vou fazer aquilo. Essa capelania vai alcançar outros lugares. Eu vou fazer ação social. Eu quero ter uma equipe dentro do presídio. Eu quero ter equipe dentro do hospital. Hoje eu tenho. Sabe por quê? Hoje nós temos equipe de capelães que toda semana, uma vez por semana, está dentro dos presídios. Nós temos uma equipe que todo final de semana está dentro dos hospitais. Nós temos ações sociais, mas sabe por quê? Porque eu comecei a tirar os projetos da mente e comecei a colocar no papel, comecei a escrever para poder me preparar e colocar em prática. Fiz organograma das minhas tarefas, o que é que eu precisava fazer para atingir aquele propósito. E comecei a fazer, e Deus foi honrando. Eu quero dizer para você, não, foi o que eu li aqui na página anterior, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Se você se sacrificar, se você fizer, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, esta igreja vai crescer. Esse departamento que você lidera vai crescer. Essa escola bíblica dominical vai explodir, vai crescer, vai ser abençoado. Esse ministério que Deus te confiou vai crescer. Essas portas vão se abrir. Isso é profético. Recebe essa palavra aí, porque Deus vai dar o crescimento. A Bíblia diz que aquele que dá a semente é o mesmo que dá o crescimento. Mas você precisa cumprir suas tarefas, tá? Outra coisa importante, pastor, eu quero ser um líder que transforme meu grupo em equipe. Então como que eu posso fazer? Terceiro, o líder precisa acertar a delegação. Você tem que acertar a delegação. Ou seja, escolha pessoas que tenham um perfil adequado. Porque hoje um dos grandes problemas da liderança é colocar pessoas que não têm perfil para estar ali. Tem gente que está assumindo cargos na igreja, tem gente que está assumindo cargos na empresa, tem gente que está assumindo cargos nos departamentos, nas instituições, que não estão preparados para estar ali. É a pessoa errada sentada na cadeira errada. Por quê? Porque a pessoa não tem um perfil adequado para aquilo ali. E o que eu estou falando para vocês aqui, gente, é bíblico. Olha aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz assim, ó: tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Então, tem pessoas, gente, que não tem perfil para certas coisas. Tem pessoas que não estão preparadas para certas coisas. Então você tem que ter muito cuidado quando você for colocar pessoas para liderar, quando você for delegar responsabilidade às pessoas. Perceba se o perfil da pessoa é adequado para estar ali. Outra coisa, passe para essa pessoa a descrição das tarefas e firme dias e horários para a prestação de contas do serviço realizado. Toda pessoa que está exercendo algo, ele tem que ter o dia da prestação de conta. Ele tem que ter o dia que ele vai mostrar o serviço que foi realizado. Ele tem que ter a entrega do relatório. Você sabia que nós temos aqui uma célula, né? Nós temos alguns trabalhos nas casas. Aqui nós não chamamos de célula, nós chamamos de grupos familiares, né? E de vez em quando eu peço para o pessoal, relatório, o que está acontecendo aí? Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero os relatórios. Eu sou responsável por um campo aqui da Assembleia de Deus aqui no Maranhão, e eu cuido de algumas congregações. Todo mês eu peço o relatório para essas congregações. Eu quero saber o que está acontecendo nas finanças, eu quero saber o que está acontecendo nos cultos, eu quero saber o que está acontecendo nos devocionais, nas consagrações. Eu quero saber. De vez em quando eu faço uma revisão do que está acontecendo. Então, o líder ele precisa acertar na delegação, né? Ele precisa passar para os seus delegados, para os seus colaboradores, para os seus liderados, né? A descrição das tarefas, ele precisa firmar horário para a prestação de contas dos serviços que estão sendo realizados. Tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa, um líder, qual é o líder que Deus quer? Deus quer um líder que transforme, né? Isso aqui eu já falei para vocês, né? Que Deus quer um líder que transforme, né? o seu grupo em equipe. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Você pode responder agora?
Pode. Então vamos lá. Primeiro, como tem sido o progresso? Como é que tem sido o seu progresso aí na sua liderança, na sua igreja? Eu queria que você respondesse agora para você mesmo. Como é que tem sido o seu progresso? Nos últimos 3 anos, como tem sido o seu progresso? Alto, médio ou fraco? Quais são os resultados? Por exemplo, você que é pastor, quantos novos crentes você batizou no último ano? Quantas novas almas você ganhou para Jesus? Quantos novos irmãos em Cristo estão na classe do discipulado da sua igreja? Se você fosse fazer um batismo essa semana, como sexta-feira agora eu tenho um batismo aqui na igreja, quantas almas você teria para batizar aí na sua igreja? Você que é líder de departamento, quantos novos membros tem nesse departamento que você está liderando? Você que é líder de missões, quais são os frutos da sua liderança? Nos últimos 3 anos, alto, médio ou fraco? Você que é líder de jovens, você que é professor de escola bíblica dominical, você que trabalha na recepção da igreja, né? Você que é membro, mas participa de alguma coisa na sua igreja, quais são os seus resultados nos últimos 3 anos? Alto, médio ou fraco? Segundo, quais foram as dificuldades e os acertos? Isso é para você responder para você mesmo. Quais foram aonde você mais teve dificuldade? Aonde você mais acertou? Depois você pega essa página e vai escrever, né? E aí você vai colocar suas dificuldades, seus acertos. Outra coisa, os problemas foram com processos ou com pessoas? Porque existem pessoas que o problema dele é com processo. Ele não consegue construir um processo que dá resultado, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é um processo? Por exemplo, nós temos um culto, dia de domingo aqui na igreja, por exemplo, que ele tem uma hora certa para começar e tem uma liturgia. Qual é a liturgia? Nós abrimos o culto orando, depois cantamos 2 louvores da harpa cristã, depois nós lemos a palavra oficial do culto, a palavra de abertura, depois nós temos a oração da fé, onde nós oramos pelas famílias, pelos enfermos e tal, e pedimos a bênção do Senhor para aquele culto, e depois o Ministério de Louvor canta 2 louvores, depois nós vamos ouvir os departamentos cantar, uma saudação de um irmão, de uma irmã, depois nós temos o período da mordomia cristã, que é onde se tira os dízimos e ofertas, se recolhe os dízimos e ofertas para a casa do Senhor, depois nós temos a ministração aí tem também um espaço lá para a apresentação dos visitantes, para os anúncios da igreja, e depois nós temos a ministração da palavra, a oração pelo povo, e a bênção apostólica, certo? Sabe o que é isso? Isso é um processo. O que é um processo? É quando você tem uma tarefa e que você sabe qual é o próximo passo. Aí você tem outra tarefa, mas você já sabe qual é o próximo passo. Aí você tem outra tarefa, mas você já sabe qual é o próximo passo. Então isso é processo, tá certo? Tem pessoas que têm dificuldade em construir um processo na empresa, um processo de vendas da empresa, um processo dos negócios, um processo na administração do lar, né? Um processo na administração das finanças, né? Tem pessoas que têm problemas em construir processo, não sabem construir um processo. E tem pessoas que têm problema com pessoas, que é pior ainda, né? Porque tem gente que é aquele negócio, né? Não se dá bem com ninguém, briga com todo mundo, fala mal de todo mundo está errado, só ele que está certo. Você já viu aquele líder, Você já viu aquele líder que ele sempre está espalhando, está todo mundo ajuntando e ele espalha, todo mundo ajunta e ele espalha. E a culpa é sempre dos outros. Você chega na igreja dele, pastor, essa semana saiu 3 aqui da igreja, mas também um era não sei o que, o outro era não sei o que, o outro também não queria saber de nada. Aí passa 2 semanas, você volta lá e diz, pastor, essa semana saiu mais 2 aí, rebelde, foi atrás daqueles 3 que saíram, mas também um era não sei o que, outro era não sei o que, tem que sair mesmo. Aí passa 1 mês, você volta lá e diz, pastor, saiu mais 2 irmãs aí, um irmão, estão emburrados aí também, só o sangue de Jesus, mas também Deus falou que ia fazer uma limpeza. Aí já começa a pôr a culpa em Deus. Deus falou que ia saber uma limpeza. Deus falou que ia balançar a figueira. Irmão, eu nunca recebi esse tipo de palavra.
Eu nunca recebi esse tipo de profecia na minha vida. Deus vai balançar a figueira, vai tirar metade, vai arrancar não sei o que. Pode até ser que Deus fale, eu não estou aqui limitando Deus. Agora, eu não quero isso para a minha vida. Se Deus falar, eu aceito, eu baixo a cabeça, ô Senhor, eu recebo. Foi o Senhor que falou, o Senhor faz como o Senhor quer, a obra é tua. Mas eu não pretendo ter isso na minha vida, só se Deus fizer. Porque tem camarada que ele espalha e depois põe a culpa em Deus. Porque Deus falou que ia balançar a figueira, Deus falou que ia tirar, mas não é não, irmão. É porque ele tem dificuldade, tem problemas com pessoas. Ele não sabe lidar com pessoas. Ele não sabe valorizar pessoas, ele não sabe ganhar pessoas, ele não sabe conquistar o coração das pessoas. Tá certo? Então, os últimos 3 anos, seus problemas foram com processos ou com pessoas? Outra coisa, sua visão e meta tem clareza? Todos na sua igreja, na sua equipe, entende realmente qual é a sua visão? Quais são as metas definidas? Sim ou não? Você consegue cativar as pessoas e atraí-la para a sua visão? As pessoas conseguem abraçar a sua visão, porque você consegue atrair essas pessoas para aquilo que você acredita? Para a visão que Deus te deu? Você tem que responder essas perguntas. Responde outra pergunta aqui, ó. Você tem um diagnóstico preciso de sua equipe? Você tem um diagnóstico preciso de sua equipe? Quem são os divergentes? Você sabe quem são os divergentes? Você consegue apontá-los com clareza? Quem são aquelas pessoas que reclamam de tudo? Aquelas pessoas que são divergentes, que nunca concordam com nada, que querem enfrentar você, que querem afrontar você? Você sabe, você consegue apontar essas pessoas com clareza? Você consegue definir quem são os bons e quem são os maus dentro da sua equipe? Você consegue? Porque o líder precisa conseguir fazer isso. Ele precisa saber, ele não precisa falar. Eu não tenho que falar aqui na minha igreja quem é o obreiro divergente e quem não é divergente. Mas eu tenho que ter visão de águia, para perceber quem é o divergente. Se eu tiver que apontar, eu aponto. Eu sei quem são. Eu sei quem são os que estão propensos a me dar trabalho lá na frente. Mas eu não sou obrigado a dizer. Mas eu tenho que saber. Eu sei definir quem são os bons e quem são os maus. Eu não vou falar, mas eu sei. Tá certo? Outra coisa. Você sente a necessidade de tirar alguém dessa equipe? Existem pessoas que estão na cadeira errada, no lugar errado na sua equipe? Você sente que você precisa tirar essa pessoa da equipe? Você já sentiu isso? O que você poderia fazer para que isso acontecesse? Tem gente que chega assim, aí ele perde a ovelha, porque ele diz, eu vou tirar esse camarada aí está me dando trabalho, eu vou tirar, na próxima reunião eu tiro. Aí quando ele chega lá, irmão, é o seguinte, irmão, a partir de hoje você não é mais líder da mocidade, que eu estou colocando outra pessoa no seu lugar, e não sei o que. Irmão, está tudo errado. Não é assim. Se você quer tirar essa pessoa, tire com amor. Tire com amor, tire com paciência. Primeiro ora para Deus trabalhar no coração dele. Depois você chega lá e diz assim, irmão, eu estou dando um exemplo, né? Irmão, olha, tem uma outra área aqui da igreja que eu estou precisando muito de você. Tem um outro departamento que eu estou precisando muito de você. Então eu entendo que chegou o tempo de você crescer. De você crescer. Eu quero que você cresça. Você quer crescer? Claro que ele vai dizer que quer. Todo mundo quer crescer. Pois então, meu irmão, eu quero dizer para você que você vai assumir uma outra responsabilidade aqui. Em um outro setor, em um outro local. Porque nós também queremos dar oportunidade para novas pessoas nesse departamento. E eu quero que você dê um passo adiante para o seu crescimento. Meu irmão, você tira a pessoa sem ela sentir, né? Você tira a pessoa sem ela sentir. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, gente. Tá certo? E aí, então você tem pessoas que você precisa tirar, sente que, pois é,
tenha paciência, essa hora vai chegar, esse momento vai chegar e você vai conseguir. Você pode responder isso? Por que tem alguns divergentes na sua equipe? Rapidamente, vamos lá, que já estou concluindo. Calma aí que eu já estou concluindo. Não dorme, viu que eu estou concluindo. Por que tem alguns divergentes na sua equipe? Vamos lá? Por quê? Falta de entender a visão ou as metas? Talvez tem pessoas que estão sendo divergentes porque ainda não entendeu sua visão, não entendeu sua meta. Então você tem que agir com clareza. Segundo, falta de ferramentas adequadas para o trabalho. Tem pessoa, irmão, que você coloca ele num departamento, você coloca ele numa responsabilidade, mas você não dá as ferramentas adequadas para ele trabalhar. Essa pessoa vai dar problema para você. Tá certo? Tem pessoas que se tornam divergentes, por quê? Porque ele é reclamão, murmurador. Por quê? Porque ele não tem as ferramentas adequadas para trabalhar. Ou essa pessoa é divergente por falta de caráter. Se for por falta de caráter, precisa ser tratado. Tá certo? Caráter se trata. Se trata com rigor, com amor e com responsabilidade, mas caráter se trata. Tá certo? Como você faz para manter boas pessoas talentosas, obedientes, sadias e trabalhadoras na sua equipe? Como é que você faz para manter essas pessoas? Você relembra sempre as metas e visão? Eu quero perguntar isso para você. Responde aí para você mesmo. Você está sempre relembrando para você manter essas pessoas talentosas, obedientes na sua equipe? Você está sempre relembrando as metas e a visão para elas? Você dar valor às ideias e opiniões dessas pessoas? Porque você só vai conseguir manter pessoas talentosas, obedientes, trabalhadoras, sadias na sua equipe, se você valorizar as ideias e opiniões dessas pessoas. Não é que você tem que fazer o que elas estão dizendo, mas valorize as ideias, analise aquilo que for bom, use, implante, analise as ideias, as opiniões dessas pessoas. Outra coisa, você faz festa pelos acertos, dá recompensa aos que merecem, que é outra coisa que todo líder tem que fazer. Nós precisamos, irmãos, ter datas para festejar pelos acertos da nossa equipe, dar recompensa aos que merecem da nossa equipe. Essa semana mesmo eu recompensei 2 pessoas da minha equipe, porque eu vi que elas deram resultados. Mas também não saí alarmando, falando para todo mundo não. Mas chamei 2 pessoas e disse: olha, vocês esse mês me surpreenderam e eu quero recompensar vocês por isso. Pronto. Outra coisa, você pretende fazer o que para melhorar sua liderança? O que você pretende fazer para melhorar sua liderança? Responda aí para você mesmo. O que você pretende fazer para melhorar sua liderança? Estudar mais? Investir no seu chamado? Buscar capacitação? Sentar para ouvir e aprender? Se você está com essa intenção, você está no lugar certo, na hora certa, e você tomou a decisão certa. Porque se você quiser melhorar a sua liderança, você precisa estudar mais. Você precisa investir no seu chamado. Você precisa buscar capacitação. Ninguém nasce sabendo. Liderar não é fácil. Ninguém nasce sabendo. Você precisa sentar, ouvir e aprender para ter uma liderança de sucesso.